Chefes do Executivo Municipal de todo o país, então, chegam a Brasília para participar da 25ª Marcha dos Prefeitos. O evento, então, acontece em meio às discussões, então, sobre a desoneração da folha de pagamentos e diante, então, das enchentes, que devastaram o Rio Grande do Sul. A Confederação Nacional dos Municípios divulgou um estudo com os impactos dos desastres ambientais nos últimos anos. A agricultura, então, foi o setor aí mais prejudicado, com cerca de 270 bilhões de reais. Veja na reportagem. Durante 4 dias de evento na capital do país, uma das pautas consideradas prioritárias é a desoneração da folha de pagamentos aos municípios. Na semana passada, preocupado com o desgaste com os prefeitos que vieram para a 25ª Marcha, o governo manteve um acordo com o Congresso Nacional para manter a desoneração, pelo menos por enquanto. A Advocacia Geral da União se manifestou e suspendeu por 60 dias a liminar que tinha derrubado a desoneração aos municípios e a alguns setores da economia. Em uma resposta rápida sobre o tema, os líderes de partidos no Senado buscam chegar a um consenso sobre a desoneração da folha de pagamento dos municípios e votar o texto ainda nesta semana. A previsão é que os parlamentares mantenham o benefício este ano, com novas regras de reoneração a partir de 2025. Desde o início do ano, com a aprovação do Congresso, a desoneração foi vetada pelo governo, mas foi derrubada pelos deputados e senadores. Com isso, o governo entrou com uma ação no STF, questionando a constitucionalidade da desoneração. Sobre os 17 setores da economia, o acordo entre o Executivo e o Legislativo prevê a reoneração da folha de pagamento a partir do ano que vem, com uma cobrança gradativa de 5% ao ano até alcançar 20% no ano de 2028. No caso dos municípios, a CNM apresentou uma proposta que estabelece um escalonamento da reoneração que começa em 8% este ano. Prefiro discutir isso numa segunda fase da reforma tributária, já que nós ganhamos tempos para isso com o meu projeto, Então dá tempo para a gente discutir isso na segunda fase da reforma tributária, seria a minha preferência. Em meio aos desdobramentos das enchentes que atingem e afetam milhares de famílias e produtores rurais no Rio Grande do Sul, o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziukoski, apresentou durante entrevista coletiva um estudo elaborado pela CNM, que traz um balanço sobre os impactos dos desastres que ocorreram no Brasil nos últimos 11 anos. 5.233 municípios foram afetados, portanto, todos os municípios praticamente do Brasil tiveram um evento da natureza que ocasionou distúrbio nas suas comunidades, nas suas prefeituras. 64 mil decretação de situação de emergência e estado de calamidade pública. Isso pega tudo, lógico que pegou a pandemia no meio também, que teve muitos. 418 milhões de pessoas foram afetadas por desastres, sendo 2.667 mortes até agora, nesses 10 anos, 11 anos avaliados nesse histórico. E 925,8 milhões de desabrigados e 4,1 milhão de desabrigados e desalojados. De acordo com o balanço da CNM, os prejuízos somam 639 bilhões e 400 milhões de reais. Os desastres naturais afetaram 5.233 municípios, ou seja, 94% deles decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública. Mais de 418 milhões de pessoas em todo o Brasil entre 2013 e 2023 foram prejudicadas. A agricultura foi o setor mais comprometido. Já são 271 bilhões de reais, ou seja, isso representa 42,4% do total do montante com desastres nos municípios. No caso da pecuária, o setor já contabiliza 86 bilhões e 600 milhões de reais em prejuízos. Só nos municípios afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul são 9 bilhões e 600 milhões de reais. Só para o agronegócio são 2 bilhões em prejuízos, enquanto na pecuária, o montante é de 220 milhões e meio de reais. No documento entregue aos jornalistas, o presidente da Confederação chamou a atenção para a dificuldade dos municípios brasileiros em receber recursos do governo federal. Pelo estudo, 68,9% disseram nunca ter recebido recursos para ações de prevenção de eventos climáticos extremos. Só para se ter uma ideia, dos 461 municípios gaúchos afetados, 320 decretaram situação de emergência e 46 estado de calamidade pública. O sistema está sendo alimentado e nós estamos acompanhando e publicando. Então isso aí não sei, infelizmente, onde vai chegar.
Paulo Zilkowski também defendeu a reconstrução urgente de estradas vicinais em todo o estado. Olha o que eu estou dizendo, 800 mil quilômetros de estradas vicinais. Essas estradas foram literalmente destruídas. E o prefeito já está lá, desde o primeiro dia que secou a estrada, ele já está lá arrumando aquela estrada. Olha o custo disso aí que tem. Em resposta às necessidades do Rio Grande do Sul, o Congresso Nacional tem adotado medidas para ajudar a mitigar a situação de calamidade pública no estado. Uma delas, a aprovação de mudanças no orçamento deste ano para agilizar e facilitar o repasse de recursos de emendas parlamentares aos municípios atingidos. No Senado, um projeto foi aprovado e prevê a elaboração de um Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, em coordenação com estados e municípios.